Hoje o tema tá bem intrigante e eu te convido a assistir essa formação até o final, porque precisamos falar sobre isso. Eu falei na formação passada para vocês, para quem não acompanha, toda semana, toda segunda-feira, nós temos a formação Clube Virtuoso, onde nós, mulheres que queremos algo a mais, desejamos realmente fazer a vontade de Deus, nos formamos para entender certos conteúdos que nós precisamos saber. E é por isso que eu tô aqui para você. Então você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Amanda Butchevitz e eu te convido a ficar até o final do vídeo e escutar tudo que eu tenho para te passar no dia de hoje. Antes de começar a nossa formação, eu preciso falar para você. Eu posso não ter me identificado como feminista, mas muitas vezes eu deixei o feminismo agir por mim própria, por diversas circunstâncias. E é por isso que eu te convido a entender melhor, para discernir com o seu olhar. Quando você pega o assunto e entende todos os pontos, você fala, opa, isso aqui eu não posso vivenciar. Nessa armadilha, eu não posso cair. Mas precisa, como na última formação eu falei, ter um certo equilíbrio. Porque nos dias de hoje, há aqueles dois extremos que eu falei. Primeiro extremo é mulher tem que ficar no campo e viver do lar, e o outro extremo é mulher tem que largar a casa e viver para o trabalho. Qual é o certo? O que o mundo nos coloca? Se você pegar a Bíblia, em Provérbios 31, a gente entende que a mulher, ela tem que se esforçar, não é uma mulher preguiçosa. Então, se você opta pelo lar, amém, você está fazendo o que o Senhor lhe pede, a vontade de Deus. Mas você que trabalha também é honrosa aos olhos de Deus, pois a mulher que está em Provérbios, ela era uma mulher trabalhadora, administradora. Então nós precisamos entender melhor o que é o feminismo, o que ele faz com a gente, para ver o certo e o errado. E é isso que eu te convido a fazer agora. Tem uma frase de Chesterton que eu amo e a gente vai refletir um pouquinho ela. É assim: o feminismo trouxe a ideia confusa para as mulheres, que elas são livres quando elas servem os seus empregados e elas são escravas quando elas servem os seus maridos. Dá para entender essa frase, né? Quando eu li isso, nossa, parece que abriu um leque de coisas. E eu quero falar para você com muita delicadeza. Eu não sou contra a mulher trabalhar, até porque eu tenho um exemplo para te dar. Tinha uma mulher onde o empreendimento dela, ela era uma empresária, e o empreendimento dela estava indo muito bem. E o esposo dela era relojoeiro. O empreendimento dela estava indo tão bem que o esposo dela teve que largar de ser relojoeiro, fechar tudo e auxiliar a esposa, porque ela não estava dando conta, estava dando muito sucesso a empresa dela de rendas. Eles tiveram vários filhos e a última filha deles se chama Santa Teresinha do Menino Jesus. Pois é, eu tô falando sim de Santa Zélia e São Luís Martã. Como que eu vou falar pra vocês que as mulheres não podem trabalhar se a mãe de Santa Teresinha trabalhava? Entende? Só que aí há uma abertura em você enxergar. Por que você trabalha? Você precisa trabalhar? Ou você tá trabalhando, não, porque eu quero os meus direitos, porque não sei o quê. Aí você fica presa num horário fixo que você tem que estar lá todo dia, acordar cedo, se submeter, porque né, a gente se submete a regras, a escutar, baixa a cabeça, e daí chega cansada e não consegue acolher marido, não consegue acolher filho, não consegue acolher nada, e você não precisava estar trabalhando, porque o seu esposo conseguiria dar conta de tudo. Ou, não, Amanda, pra dar conta, assim, da lida, eu preciso trabalhar junto com meu esposo, a gente pegar junto, e assim, eu consegui encontrar um emprego que eu ficasse meio período. Então, à tarde eu consigo dar conta da casa, do meu lar. Porque, mulher, entenda, ninguém vai fazer por você. A sua casa, do seu jeitinho, vai ser só você. Às vezes eu vou visitar, né, fulana, ciclana, eu entro
eu olho, eu me decepciono. Porque eu sei que poderia estar do jeitinho daquela pessoa, mas não tá do jeitinho daquela pessoa. Porque o pensamento dela, a lida dela, a doação dela, que a gente falou na última formação, tá pro serviço. E não tá pra ela. E não necessariamente precisaria estar ali, entendeu? Então, a gente tem que ter essa docilidade em desenvolver, a gente tem que ter essa docilidade em administrar a nossa vida. Eu vi um pensamento essa semana passada que me constrangia um pouco. O pensamento era assim: daqui 100 anos, nós não vamos mais estar aqui. A nossa casa vai estar habitada por pessoas estranhas. Daqui 100 anos. Talvez ninguém se lembre do seu nome. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos abrir o nosso olhar e enxergar que a vida não é só isso. Que existe algo muito maior, entende? E você tem que fazer parte disso. Você precisa acolher essa ideia de que o que você está se dedicando? O que esse fim da sua ação vai te levar? A ter mais sapato dentro do guarda-roupa? A ter um closet bonito? Pra quê? Por quê? Entende? Comece a se fazer perguntas. Foi quando eu comecei a me fazer perguntas que eu falei, ixi, Santa Maria Madalena. Como diz a minha avó, Santa Maria Gorete. Entendeu? Quando nós começamos a nos questionar, bote pra fora da sua mente. Dê um plano assim na sua vida. É esse fim que eu quero? É isso que Deus quer de mim? Independente da situação, você vai sim ter uma resposta. Deus vai falar contigo de alguma forma. Mas é necessário você começar a abrir. E como é que eu abro o meu olhar, Amanda? Estudando. É por isso que aqui embaixo você tem um PDF com tudo que eu vou falar. Além disso, livros que eu indico para você ler. É importantíssimo. Você ler, você conhecer. Amanda, eu não suporto ler. Sim, eu também não suportava. Há 2 anos atrás, eu fui aprendendo. De teimosa, exigente comigo mesmo. Não, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir. Hoje eu sou apaixonada. Hoje eu abri uma livraria porque eu quero instigar vocês a ler. A necessidade de ter conhecimento. Você precisa saber que existe algo muito maior para você. Que Deus preparou. Entenda que você não é um mero acaso. Aconteceu uma explosão e de repente você nasceu. Não. Ela não comeu. Tá, você tem que acabar de comer a jantinha. Olha, vem ver. Já volto. Aqui é vida real, vamos lá. Vamos à origem do feminismo? A origem do feminismo, o movimento feminista, teve origem no século XX. Se deu como um movimento de luta pelo reconhecimento dos direitos civis das mulheres, como o direito ao voto. Contudo, o movimento passou por mudanças desde a origem. Só uma ressalva que quem conseguiu o direito ao voto para as mulheres foi um homem. Por isso que eu falo, precisa estudar para entender. E não só isso. A busca das mulheres começaram a apelar por igualdade. Mas para você ter noção, as mulheres, elas foram lá para ter o seu direito ao voto. Os homens eram obrigadas a ir a votar. A mulher poderia escolher se queria ou não votar. Mas os homens não. Eles foram obrigadas. Eles têm que ir. Da mesma forma que os homens têm que ir para a guerra. As mulheres não. A igreja ensina que a busca pelos direitos civis por parte das mulheres pode ser justa e moral. Isso é importante você saber. Visto que os homens e as mulheres foram criados por Deus de igual singularidade. Falamos na primeira formação. Mas a inversão da perversão dos valores não estão de acordo com aquilo que é vontade de Deus para as mulheres. É contra a natureza transformar a mulher em um novo homem. Lembra que a gente falou que a mulher tem uma singularidade e o homem tem outra? Então, não posso eu, Amanda, querer ser um homem, porque Deus me quis mulher. Então, a feminilidade, a maternidade, mesmo não sendo mãe, já expliquei sobre isso, nós temos uma natureza que
não adianta fugir, porque ela tá dentro da gente, entendeu? Então eu não posso querer me tornar um homem. Isso é muito importante você saber, porque a igreja, ela afirma, beleza, você pode lutar pelos seus direitos, mas não perca a sua natureza. Qual é a natureza? Muitas vezes a gente tá dentro de casa, a gente tem que impor a nossa opinião, e às vezes não é nem por impor, mas é porque você quer falar e também quer ter a opinião por cima. Deu pra entender? Isso é feminismo, entendeu? Ah, você gritar, fazer tudo. Calma. Lembra da sua natureza, da sua feminilidade. Vamos fazer as coisas com calma. Esses dias eu falei assim, não. Agora eu vou... Hoje eu vou ser calma. Gente, foi um dia das maiores loucuras e coisas que aconteceu. Mas eu tentei fazer o que minha natureza pede. Como o dia foi mais leve, entende? Até o meu falar. Eu tento... Antes eu falava assim, e vocês vão ver nos vídeos anteriores, desde a minha mocidade, porque eu tô aqui no YouTube desde a minha adolescência, então, muito agitada, muito... Eu tô me moldando uma verdadeira mulher segundo o coração de Deus. Então, é isso que eu quero que vocês busquem. Não é querer... a gente pode fazer uma formação só falando sobre submissão. Às vezes a mulher, a gente não gosta que mencione essa palavra, ser submissa, mas por detrás dessa palavra tem uma beleza tão incrível, porque a submissão é para o homem e para a mulher. Ser submissa é ser um só, acolher as duas opiniões, amar tanto que a gente quer escutar o outro, que ele quer decidir junto. A gente pode fazer, para a próxima formação seria bem interessante trazer esse assunto. Como eu falei, no arquivo aqui abaixo vai estar tudo que eu for falar pra vocês em formas assim mais sutis, né, menores. Mas eu preciso falar também da complementariedade entre o homem e a mulher. Palavra difícil, mas você precisa entender. A missão da mulher, ela é completada junto com a missão do homem. Lembra que eu agora falei sobre missão? Não é sobrepondo. Não é você querendo ser maior. Elas agem conforme a vontade de Deus. E assim você realiza um casamento feliz. Assim, nós temos valores e ações que são femininas à mulher. A natureza da mulher. Por isso, a essência da mulher não é vista dessa forma como algo positivo, porque a submissão é uma palavra, como eu falei, muito delicada. Então, por isso que o feminismo quer destruir, falando assim, você não pode ser submissa. Mas nem o feminismo sabe o que significa submissão, que é isso que eu acabei de explicar. O feminismo é o contrário da essência feminina dada por Deus. Isso é muito sério, gente. É por isso que você nunca, jamais na vida pode falar que você é feminista. Simplesmente você tem duas escolhas. Ou você é feminina ou é feminista. Cristã feminista não existe. Então, basta você escolher. A desconstrução do feminino. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os instintos básicos da mulher partem para delicadeza, amorosidade, que se diferem dos homens. Então, assim a gente considera a junção perfeita, entende? O feminismo diz que essas características são sinônimos de fraquezas nossos. Ser feminina, delicada, e querem tirar tudo isso da gente. Quando, na verdade, parte da essência feminina, o maior desejo de ser uma mulher com atitudes de amor e delicadeza. Lembre-se que Nossa Senhora, preste atenção, foi uma mulher de inteira delicadeza e puro amor. Quem melhor para imitar? Amanda, mas pode ou não trabalhar? Vamos falar agora um pouquinho sobre vocação versus carreira. Outro ponto abordado pelas feministas é os direitos trabalhistas, a chamada autonomia das mulheres, onde elas não dependem dos maridos por questões financeiras. Lembramos que não há nenhum empecilho entre a mulher ter uma atividade remunerada. Dei o exemplo de Santa Zélia para vocês. Cabe a cada família decidir o que é melhor para o seu sustento. Mas é bem importante você prestar atenção nisso. A mulher
antes de tudo, é chamada para a vocação. Você falou no altar que queria ter filhos. Você falou que ia amar o seu esposo até que a morte vos separe. Então você assumiu algo. E isso foi vontade e desejo seu perante Deus. Ninguém te forçou. Você se comprometeu. E, gente, aqui a gente não tá falando assim, eu tô falando com meu vizinho, tô falando com o ciclano. Não! Nós somos maduros suficientes para entender que a promessa que nós fizemos é para Deus. Aí é importante a gente entender que o nosso trabalho tem que estar harmonizado à nossa vocação. Ou melhor, a carreira deve servir à vocação. Mais um ponto e o último, porque aqui eu não quero jamais entrar em conflito com ninguém, mas o que o feminismo, trouxe pra gente também de ruim foi a libertinagem sexual, que é o famoso meu corpo, as minhas regras. Não deveria nunca ser pronunciado isso por nenhuma mulher cristã. Se você já pronunciou isso, complicado. Porque a nossa imagem, ela é a imagem do próprio Deus. Então, o uso de métodos anticoncepcionais, abortivos, sexo desregrado, transformou as mulheres em objetos de prazer para os homens. Não adianta você falar pra mim, não, Amanda. Poxa, gente, colocar uma roupa que parece que eu tô num açougue, pra mim é desvalorizar o ser mulher. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Meu corpo, minhas regras, eu não quero os homens, não. Tá, e apela pra eles te olharem, pra elogiar, pra ficar babando em cima de você? Tá desesperada por amor, entendeu? Se fosse realmente isso vivenciado, elas iam pegar um saco de lixo, botar na cabeça e pronto. Meu corpo e minhas regras. Aí, quem induz essa ideologia fala pra gente que não, eu tenho que usar, eu tenho que me valorizar. Mas daí pros homens quererem te possuir pra não possuir, é uma confusão de ideias que a gente precisa entender para começar a se alertar e a se policiar. E eu sei que é difícil, porque eu também tive que aprender isso. As mulheres, elas foram criadas por Deus para serem amadas. Isso tá na nossa essência. Então é por isso que elas agem dessa forma, entendeu? Porque no final, elas querem um cabra macho mesmo. O conteúdo colocado aqui, nós pesquisamos muito para trazer para você. Então não foi tirado do arco da velha, tá? Então cabe a você discernir e entender tudo aquilo que eu quis passar aqui para você, né? Não é o que a Amanda fala, mas é o que a igreja diz, que nos ensina, e que se eu quero ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus, eu preciso vivenciar. Por isso que a busca sua não pode parar. Dê uma olhada no PDF aqui abaixo, todos os livros que eu indiquei, e busque, veja, assista, porque vale a pena ser uma mulher de Deus. Eu posso falar, a minha casa serve ao Senhor com alegria, e eu vivo a minha vocação, e eu amo, eu sou apaixonada por ser mãe, por ser esposa, por ser empresária. Tudo eu sei que eu faço para Deus, e a cada dia mais eu me encanto como o amor dele por nós, mulheres, é tão grande, sabe? Nas coisas pequenas eu vejo a realização concreta de Deus. Às vezes, eu já tive 2 empresas grandes eu já cheguei a um lugar tão imenso e me sentia vazia. Eu me senti preenchida nas pequenas realizações do meu dia a dia, sabe? De eu desligar aqui correndo pra ficar com as minhas filhas, pra eu fazer um almoço gostoso, porque, como eu já disse, o seu esposo pode te dar uma casa, mas só vai ser lar se você estiver nela fazendo verdadeiramente o projeto que Deus te confiou. Deus abençoe vocês e até semana que vem na nossa próxima formação. Tchau!